Eu vou trazer só mais uma informação um pouquinho distante do que a gente tem, André, porque eu estou aqui agora no Salão Verde da Câmara dos Deputados, isso porque está acontecendo a reunião de líderes com o presidente Hugo Motta, ele que ontem esteve reunido com a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para poder discutir a questão do decreto lá que aumenta o IOF. A gente mostra aqui a movimentação que nós temos aqui, ó, já estamos nos preparando porque o presidente Hugo Motta, no final dessa reunião de líderes, ele vai dar uma declaração. Pelas redes sociais, ele afirmou que o prazo que o governo vai ter para poder apresentar um novo texto e fazer a derrubada desse aumento são de 10 dias, mas parlamentares aqui da casa, eles querem criar um decreto legislativo para que dessa forma eles possam sustar de uma vez todo esse decreto que foi feito pelo governo do presidente Lula. Então, em relação a essa reunião de líderes e também sobre uma possível demissão de Paulo Teixeira, a gente volta aqui durante toda a nossa programação na Jovem Pan, André. É isso aí, Marília. Obrigado demais pela presença, os esclarecimentos, as informações. Precisa, como sempre. Bom trabalho por aí na capital federal. Meus amigos, Brasília está movimentadíssimo no pior sentido, que está realmente acho que o que mais define é letargia, incompetência, improviso, colcha de retalho para tudo que é lado. E agora, realmente, poder de decisão e clareza de propósito é algo praticamente em extinção, não é isso, Jéssica Peixoto? Você conhece, como poucas eu diria, os labirintos lá da nossa capital. Não, aqui nós temos visto tanto o presidente da Câmara quanto do Senado, os dois, falarem sobre um erro que foi essa situação do IOF. E aí, eles veem um sequestro da função do Congresso Nacional. Poucas coisas são tão graves no Congresso Nacional quanto sequestrar a função que eles veem que detém. Então, no final das contas, essa reunião com as lideranças, essa reunião ali de articulação, ela é um sintoma muito sério de um problema que já está nesse governo há algum tempo, que é uma ausência de diálogo realmente fortuito com o grupo que está dentro do aspecto legislativo. Então, esse bate-boca, nós vimos o ministro Haddad dando uma entrevista falando ali sobre esse parlamentarismo brasileiro, em tom crítico, em tom cético. Então, o clima está tenso ali, a lógica de composição está frágil. E veja, André, o tanto que é um momento em que os ministros estão tensionando as relações em um dos momentos em que o presidente Lula mais precisa pacificar as relações. Tanto é que em viagens recentes convidou Hugo Motta, convidou Davi Alcolumbre para viajar com ele para que pudessem dialogar. Por quê? Porque ele tem algumas pautas, como a questão da alíquota do imposto de renda. Ele tem pautas agora para barrar, que é um desejo do governo, que é a CPMI do INSS. E os ministros, eles têm feito um papel de tensionar essas relações, ou seja, atrapalhar essa articulação do governo federal, criando situações onde as cobranças aumentam. E, dentro do Congresso Nacional, a oposição hoje estará em obstrução aos projetos, isso já está bem claro dentro da bancada da oposição. Os projetos que tentam combater essas medidas e revogar essas medidas como o IOF, eles só aumentam. Então, a realidade é que é muito difícil para o governo entregar qualquer coisa muito relevante tendo uma relação tão pífia com o Congresso Nacional. Você sabe Pode falar, mano. Eu estive em Brasília ontem, né, Marinho? Eu passei o dia na Câmara dos Deputados. E como diria Delfim Neto, ninguém vai a Brasília a passeio. Isso. Ninguém vai a Brasília a passeio. E o que eu pude apurar conversando com diversos deputados é exatamente esse clima generalizado de que o governo federal está perdido na articulação, de que não há um rumo claro por parte do governo e que o IOF vai cair. É muito... O sentimento entre os deputados é não apenas de que o governo está perdido, como que essa agenda econômica do governo, baseada no aumento de receita via aumento de impostos, não irá para frente, porque o Congresso Nacional tem o sentimento de que a sociedade brasileira não aguenta mais pagar impostos. Então, não há clima político para uma agenda baseada em aumento da arrecadação. E o governo, até agora, insiste nessa estratégia, o que mostra uma desconexão completa com a capacidade de articulação política. Então, na minha visão, é uma questão de tempo para que essas medidas relacionadas ao IOF caiam. E vão cair com
provavelmente um decreto legislativo, que será mais uma derrota evidente do governo Lula, porque, veja, não era comum termos decretos legislativos para barrar decretos presidenciais. Isso é uma medida completamente hostil do ponto de vista das relações políticas. O normal seria o governo previamente articular com o Congresso as condições mínimas para que sua agenda avance. Não foi isso que aconteceu e o Congresso deseja reagir. Então, no lugar de esperar que o governo volte atrás e traga uma outra medida, o Congresso deseja mostrar que não aceita essa agenda por meio de mais um decreto legislativo. Não, e só fazendo um parêntese aqui no que o Mano falou, essa situação, né? Ontem eu estava com um investidor que não é brasileiro e ele falou uma coisa muito interessante sobre essa situação, porque estávamos tentando explicar. Porque, assim, é difícil explicar o Brasil, às vezes. E aí, nessa explicação de vai e vem esse IOF, uma coisa que ele colocou foi isso. Mas que insegurança, hein? Porque nós precisamos desenhar uma compra a partir disso. Mas aí isso vai mudar. Vai mudar ou não vai mudar? Então, esta é uma instabilidade de um imposto que era para ser regulatório e o Haddad decidiu que é de arrecadação. Essa é uma instabilidade que interfere internacionalmente muito. Por quê? Porque fica parecendo que a gente não tem credibilidade. Vai e vem, ó, puxa, vai. Não sei como o Brasil estará. Isso afasta investimento. Agora, não dá para deixar, enfim, aqui passar sem uma menção aqui categórica, né, Kriegner? Porque, convenhamos aqui, falar de reforma agrária, tentando ganhar hectare de terra no grito, como o MST parece tentar fazer, absolutamente congelados, jurássicos, nos anos 80, no momento que o nosso agronegócio simplesmente opera através de sensores baseados em inteligência artificial para detectar umidade nos solos, que usa drones pulverizadores. O agronegócio que exporta o café da Europa, o frango do Oriente Médio, a soja da China, enfim, o Banco de Segurança Alimentar do planeta, tendo que lidar com esses militantes do MST, atacando o Paulo Teixeira, que, convenhamos aqui, enfim, sem meias-verdades, não passa de um ministro decorativo, deve entender tanto de desenvolvimento agrário quanto eu entendo de física quântica, e está virando bode expiatório da incompetência e da esculhambação generalizada que o Mano e a Jess acabaram de relatar aqui para nós. Então, sinceramente, mostra realmente que, tendo o MST como oposição interna, fogo amigo, mostra, acho que é o perfeito sintoma, o perfeito reflexo do momento que o governo Lula III atravessa nesse momento, né? Exato, bagunça generalizada, né? Então, o MST dizendo agora que o ministro Paulo Teixeira não cumpre com as promessas. Promete e não cumpre. A Casa Civil dizendo que, a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, dizendo que o ministro da Fazenda não abriu qual seria o plano do IOF, por isso todo mundo concordou, né? Essa bagunça que a gente está vendo, assim, tentando mais uma vez justificar o injustificável. Olha, eu queria até ler a fala dela, que ela colocou, quando perguntada, né, se a Casa Civil não estava ciente da mudança, ela disse, olha, como a medida não estava aberta, ou seja, ele não abriu com detalhes com onde ia mexer, e o Haddad é sempre muito cioso, ok, todo mundo aceitou, fecha aspas, disse a ministra Gleisi Hoffmann da Casa Civil. Ou seja, ele propôs um negócio. Você posso, no melhor estilo Jovem Pan, pedir para você repetir, por favor? Com certeza. Ela disse o seguinte, quando falando sobre a reunião, suposta reunião, sim, em que o pacote do IOF foi apresentado pelo ministro Fernando Haddad, foi aprovado, na presença do presidente. Ela disse o seguinte, abre aspas, como a medida não estava aberta, e anteriormente ela disse que não tinha sido detalhado onde seria mexido, ela disse, o Haddad, como a medida não estava aberta, e o Haddad é sempre muito cioso disso, ok, todo mundo aceitou, ponto final. Olha só, podia ser a palavra do dia, cioso, né? Cioso. Você pensou o que eu pensei, mas ela já está pronta. Olha que lindo. Jess. Eles foram na reunião apresentar para o presidente e para os outros ministérios como seria o pacote. Eles falaram, vai ter, é bom, acreditem. Aprovado. E aprovado. Okay. Mas essa medida vazou. Ela vazou para a imprensa antes, ela veio a público antes. Tanto que o Haddad corre para dar aquela coletiva. Ou seja, eles não apresentaram
para o presidente da República, mas conseguiu vazar para a imprensa. É meio estranho. E deve ter vazado, talvez, por alguém que viu o desastre que seria. Ficou desesperado, falou, vou jogar para a imprensa para ver se a gente segura isso aí. Mas é o famoso solta na imprensa. Exato. Solta na imprensa. E para tentar, de alguma forma, embaralhar o jogo. Mano, Ferreira. O próprio ministro Sidônio também foi pego de surpresa. De surpresa. E uma medida tão séria como essa. Comunicação, surpresa. Não, mas essa que é a questão, né? Por isso que o Haddad se irritou tanto quando ele começou a ser questionado pelos jornalistas, que aí o pessoal começou a perguntar, tá, mas de que forma que vai ser tudo? Ele meio que começou a dar patada nos jornalistas, como se nós fôssemos o problema, né? E ele mesmo falou que o mercado entendeu errado, porque o objetivo não é controlar o câmbio, mas o IOF existe para o controle do câmbio, para a regulação cambial, ou seja, é uma bateção de cabeça, um amadorismo, uma falta de capacidade mínima de antever quais serão os impactos de uma medida que é assustador, como que a gente está na mão de amadores. Mano, o Fernando Haddad cada vez mais me parece que está ali na corda bamba entre a planilha e a política, mas cada vez mais vai soando como uma espécie de cobrador de ônibus que ninguém sabe quem dirige, certo? Tentando colocar todo o ônus para o Congresso Nacional. O IOF foi criado por decreto, meu amigo. Ele está o quê? Cobrando o Congresso Nacional por exercer a sua prerrogativa de função de revisar isso? De validar e chancelar isso? Coloca a culpa no Congresso e no mercado, né? Porque aí é culpa do mercado que não entendeu, é a imprensa que vazou, é sempre... Não existe uma avaliação de dizer, eu fiz besteira. Errei, fui muito moleque aqui e fiz a coisa errada do jeito errado, que é a pior coisa, né? Mas às vezes, pelo menos, uma coisa você tenta acertar. Kriegner, tem um ditado do Gostamos de ditados. Que se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, Muito né? bem. Essa é a lógica. E aqui, todo mundo sabe que, em dados momentos, foi público. A ministra Gleisi, o ministro Haddad, o Lindenberg, vários nomes, Zeca, vários nomes do PT tiveram embates. Então, o Haddad não está na ala mais simpática e querida, muitas vezes. Até me lembro de uma entrevista do deputado federal Kim Kataguiri, em que a Gleisi estava acusando muito, reclamando muito do Haddad. Ele falou, jamais diria as coisas que a Gleisi diz do Haddad. Mas ele mudou então, muito, tem muito disso. Aí eu fico imaginando a Gleisi dando um sorrisinho de lado, sabe? Deu ruim. Todo mundo avisa, mas ele não escuta. Quando eu participava de entrevistas com o Haddad, até quando ele foi candidato ao governo do estado, ele era bem mais simpático. Claro, quando tá candidato aí é simpático. Claro. Mas essa pressão do Ministério da Fazenda... Ser candidato é mais fácil que ser ministro da Fazenda. Essas falas, eu acho que a gente podia pedir para a TV Brasil veicular um podcast Janja e Ministra Gleisi. Seria, acho que talvez abriria a porta de tudo que está escondido por detrás. Direita, né? Deixa a Janja falar, gente. Deixa a ministra Gleisi falar. Elas falam, mostram tudo que está escondido. Vamos ser sinceros aqui, um sujeito, qualquer um de nós que estivéssemos na posição de ministro da Fazenda entre 2023 e 2026, essa pessoa não tem obrigação nenhuma de ser simpático, tá? A gente enfim, concede a gente perdoa esse mal-estar, vai? É compreensível. Tem a obrigação de planejar direito o rumo do país. E outra também, quando os jornalistas estão perguntando, não são só os jornalistas, é a população. Lógico. A gente dá voz para aqueles questionamentos que são feitos pelo mercado. O David está corretíssimo. Na coletiva, ele estava muito bravo com o fato de que vazou. E aí, ele estava muito visível que ele tinha raiva de quem ele vê ali, ó, a culpa é sua. E ele não pensa ali que existe um projeto de colaboração. Essa informação veio do Ministério. E tendo em vista que foi uma informação que nem o presidente e a ministra Gleisi souberam ali abertamente, é alguém num núcleo muito duro dele. Então, não cabe a ele também culpar a imprensa por fazer o seu trabalho. Cabe a ele cobrar dos seus colaboradores ali dentro do Ministério o sigilo e a confiança que um time tem que ter. Mas, às vezes, quando você não acredita em um time, né, ele deixa de ser um time. Ele é só um corpo de pessoas. Para lidar com tudo isso, a expectativa é que hoje o Ministério apresente o pacote de contenção de gastos, né? 33 bi? Confere? Pela nona vez, né? 33 bilhões de reais. Vamos ver como será esse 31. Obrigado, minha diretora Helena. Confere aí, produção. 31 bilhões de reais é a expectativa do pacote. Agora, como, ao que tudo indica, o IOF, esse aumento da alíquota deve cair, há a possibilidade de que esse pacote precise aumentar, porque, de fato, as contas públicas estão no vermelho. Qual que é o maior problema? É que quando a gente não discute reformas estruturais para cortar nos gastos obrigatórios, que aumentam automaticamente
todos os anos, na prática, essa contenção de gastos ocorre sobre as políticas públicas, o que pode levar a dificuldades de implementação das políticas na ponta e, claro, quem paga os efeitos disso tudo é o cidadão brasileiro. A estimativa do IOF, segundo eles, depois que foi feito o anúncio de forma precipitada, é de 20 bi que eles vão arrecadar só nesse ano e 40 bi no ano que vem. Caso isso... Falando como vai cair, né? Então... não sei, né? Você vai continuar. 0 bi. Mais uma vez a imprevisibilidade atrapalhando a gente. E a gente vê nessa batata quente institucional, um poder jogando no colo do outro e ninguém, de fato, querendo assumir a bronca. Mas por óbvio, né? Esse pacote de contenção de gastos, finalizar, ele Jess, por foi favor. prometido já algumas vezes. E da última vez em que a gente teve um grande anúncio de uma contenção, nós ganhamos ao projeto de isenção do imposto de renda para quem recebe menos até R$5 mil. Então, vamos esperar. A expectativa é alta, mas quem sabe aí vem uma nova isenção para alguma categoria ou setor da sociedade. Né? É isso aí, é isso aí. Mas